Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 525. Espadas sem espada. O ataque de espada de Lilia foi tão rápido quanto um meteoro em queda. Com um único impulso, as explosões de som soaram continuamente. Onde quer que sua espada passasse, parecia ter criado uma passagem de vácuo no ar, e a velocidade de sua espada atingiu 15 vezes a velocidade supersônica. A partir desse ataque de espada, alguém poderia dizer que Lilia havia melhorado tremendamente durante o período passado. Na verdade, ela nunca foi alguém que não tinha paixão nas artes de Sword. Só que seu talento era insuficiente e ela não tinha uma grande professora para lhe fornecer orientação. Foi por isso que havia um limite para sua força. No entanto, ela conseguiu obter orientação de um grande mestre das artes da espada como Fan Xingjian, e também recebeu as impressões místicas para aumentar sua aptidão. Com isso, além de sua paixão e trabalho árduo que não faltaram, Lilia melhorou em um ritmo tremendo. Em particular, devido à influência de Fan Xingjian sobre ela, Lilia escolheu o Windstorm Sword para sua primeira transição e a Galleon Sword para sua segunda transição. Sua velocidade superou os segundos especialistas em transição que eram do mesmo nível que ela. Seu ataque atual atingiu 15 vezes a velocidade supersônica, e o espaço dentro de um alcance de 100 metros parecia ter sido cortado em dois por essa espada. A taxa de melhora de Lilia já era muito rápida, e ela também era uma das mais altas entre aquelas do mesmo nível que ela. No entanto, ela estava enfrentando um semideus com 3 níveis de perfeição. Como o terceiro classificado da seleção nacional, o talento de Asto era inegável. Além disso, ele até assinou o mapa do inferno e ganhou o poder que representa a nulidade entre os 36 mapas do inferno. Com isso como base, trabalhando em conjunto com o cultivo da arte da espada, ele criou sua técnica única de matar, a espada sem espada. Atualmente, Asto não havia se movido uma polegada. A ponta da espada de Lili estava a apenas uma unidade de comprimento, um zang igual a 3,3 metros, zang 1 de distância do corpo de Asto quando ela soltou um bufo abafado. Então, de repente, foi como se ela tivesse colidido com uma montanha. Sua espada longa foi quebrada e ela foi lançada voando enquanto cuspia um bocado de sangue. Lilia rolou 10 rodadas no chão antes que a força de Asto fosse neutralizada. Ela levantou a cabeça para olhar para Asto, pensando, com o que fui atingida antes. A espada sem espada de Asto era um poder que podia mudar incessantemente entre o mundo ilusório e o mundo real. Quando ele conseguiu transformar seu próprio poder em um ilusório, a força de sua espada não afetaria nem seria afetada por nada no mundo real. Fluxos de força da espada continuaram a permanecer dentro de um zang ao seu redor, nem afetando o físico nem sendo afetados pelo mundo físico. Foi quando Asto transformou essa onda de força da espada em parte da realidade que a força da espada começou a afetar o mundo físico. Como as ilusões não eram afetadas pelo mundo físico, ele poderia aplicar uma força de espada giratória em torno de si. Não afetada pelo mundo físico, a força da espada giratória não enfraqueceria e circularia para sempre ao redor do corpo de Asto até que um dia se transformasse em algo real. Portanto, embora parecesse que não havia nada dentro de um zang ao redor de Asto, havia, de fato, inúmeras forças ilusórias de espada giratória sendo armazenadas lá. A quantia provavelmente estava inúmeras vezes além dos limites de Asto. Contando apenas com espadas sem espada dentro do alcance de um zang ao seu redor, não seria problema para ele, mesmo que ele tivesse que enfrentar a força ou ataque de um especialista em nível divino. Além disso, tendo atingido o nível de aperfeiçoamento da regeneração cerebral, alguém com seu nível de defesa era raro neste mundo. Asto olhou para Lili e disse, é uma pena de morte para alguém atacar um dos cavaleiros outorgados do país. Morrer. Enquanto falava, Asto bateu com o dedo, enviando um jorro de força de espada que estava ao seu redor. Ele transformou isso de algo ilusório em parte da realidade, atirando em direção a Lilia. A terrível luz da espada comprimiu o ar, deixando para trás correntes de força branca no ar que atingiram a cabeça de Lilia como um raio laser. O semblante de Anderson mudou e fluxos de sombras negras brilharam,
aparecendo diante da força da espada. Havia lâminas de sombra cortando cada sombra, tentando afastar a força branca no ar. No entanto, embora parecesse que Asto havia lançado um ataque casual, a força da espada que ele havia transformado era comparável a um ataque de força total com a força de seu corpo físico. Com isso dito, como Anderson poderia se defender? As lâminas das sombras foram esmagadas e Anderson caiu no chão, com sangue escorrendo de suas 7 aberturas. A força da espada não enfraqueceu nem um pouco e continuou a atacar em direção a Lilia. Assim que a força da espada estava prestes a disparar na cabeça de Lilia, Lilia levantou a mão direita, formando dedos de espada com extrema habilidade e cortando. Ele dividiu a força da espada em 2, passando por Lilia em cada um de seus lados. A força da espada dividida perfurou a floresta por vários quilômetros, deixando para trás 2 longas trilhas de ruínas. HMMM. Asto franziu a testa. Ele não conseguia entender como Lilia conseguiu se defender desse movimento. Por outro lado, Lilia também estava um pouco atordoada. Nesse momento, a voz de Fang Xingjian soou em sua mente. Não tenha medo. Apenas haja de acordo com minhas instruções. Em meio às lacunas espaciais, Fang Xingjian estava ao lado de Lilia. Simultaneamente, ele transmitiu indícios da intenção da espada no cérebro de Lilia, dando-lhe instruções sobre as ações que ela deveria tomar. Lilia disse animadamente, mestre. Você saiu de sua reclusão? Fang Xingjian respondeu com indiferença, foco. Conversaremos depois de lidar com essa pessoa. Lilia assentiu e limpou o sangue do canto dos lábios. Ela formou dedos de espada com uma mão e apontou para Asto enquanto deixava a outra mão atrás das costas. Essa era uma pose padrão que expressava que ela estava pronta para enfrentar seu oponente. Asto sorriu. Interessante. Deixe-me ver quantos movimentos mais você consegue receber de mim. Enquanto falava, Asto lançou outro ataque com a mão, enviando mais de 1000 fluxos de força de espada jorrando e indo em direção a Lilia como uma violenta tempestade. Então Lilia sentiu como se seu corpo estivesse sendo agarrado por alguém, como se houvesse uma mão grande e forte agarrando seu pulso do nada. Embora mais de 1000 fluxos de forças a estivessem envolvendo, ela não sentiu nenhum terror. Havia apenas serenidade em sua mente. Ela acenou continuamente com os dedos da espada, criando muitas imagens residuais e conectando-as para formar muitos vórtices. As mais de 1000 forças de espada, que atacaram em sua direção, pareciam andarilhos que voltaram para casa. Eles se tornam um grande tornado, girando na ponta dos dedos de Lilia. O que? Asto olhou para esta cena em descrença. E pensar que a outra parte não apenas afastou as forças de sua espada, mas também as transformou em seu próprio poder. Excelente, excelente, excelente. Eu não esperava que você fosse outro gênio. No entanto, para você ousar desafiar a autoridade do Império tão facilmente, não me culpe por ser cruel. Enquanto Asto falava, seus arredores tremeram um pouco. Essas eram as ferozes forças da espada que ele havia transformado. Mais de 10.000 fluxos de forças de espada surgiram. Em termos de velocidade e força, eles ultrapassaram em muito o padrão de um cavaleiro conferido de nível 29. Pode-se dizer que o poder liberado é capaz de abalar a terra e mudar o mundo. As forças da espada tinham apenas aparecido quando violentas ondas sonoras jorraram em direção a toda a terra sagrada. No entanto, as forças da espada não se estenderam para fora. Eles foram condensados em um ponto e lançados em um ataque contra Lilia como uma agulha de luz. A velocidade do ataque explosivo fez parecer que Lilia seria esmagada em um milésimo de segundo. Ele criou uma passagem de vácuo de 10 centímetros de largura que se estendia por várias dezenas de quilômetros atrás dela e avançava através de todo o material. Este ataque foi aquele que utilizou puramente o nível de conquista de alguém para intimidar os outros. Com os 5 atributos de Lilia, não havia como ela reagir. Além disso, mesmo que ela pudesse reagir a isso, não havia como ela ser capaz de se defender. No entanto, agora, Lilia tinha Fang Xingjian apoiando-a. Portanto,
Quando as forças da espada estavam prestes a atingir o peito de Lilia, Fan Xingjian também ativou o vazio infiltrante. Isso fez com que uma força explosiva explodisse no braço de Lilia, forçando os dedos da espada de Lilia a apontarem para a força da espada de Asto. Com essa colisão, as forças da espada pareciam ter se afastado de uma besta selvagem violenta em uma ovelha suave. Eles continuaram palpitando na palma de Lilia, não mostrando mais sinais de ataque. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 526 Contra-ataque e mentira em uma emboscada. O quê? Asto olhou para a cena diante dele sem acreditar enquanto gritava furiosamente em seu coração. Que situação é essa? Meu ataque é a combinação de mais de 10.000 fluxos de força de espada, e sua velocidade supera em muito a reação dos cavaleiros confederados. E pensar que ela é capaz de tocá-lo instantaneamente e apenas quebrar o equilíbrio dos 10.000 fluxos de força da espada. Ela é humana ou fantasma? Isso não era tudo. O braço inteiro de Lilia logo foi incapaz de se segurar sob o controle de Fan Xingjian. Sua carne ficou tensa como se fosse se desintegrar a qualquer momento. Apesar de seu poderoso corpo físico, que ela cultivou com o terceiro nível de impressões místicas e com sua transição de trabalho como o Dedade da Espada do Vento Gali, Lilia foi incapaz de resistir ao poder de Fan Xingjian. Portanto, com um leve toque de seu dedo, o único ponto, no qual 10.000 fluxos de força da espada se fundiram, já estava cortando em direção a Asto. Diante de seu próprio ataque, que havia sido transformado no poder de seu oponente e depois usado contra si mesmo, a expressão de Asto ficou extremamente fria. A intenção de matar que ele sentia por Lilia também havia subido para alturas maiores. Diante do contra-ataque de Lilia, Asto balançou a mão casualmente, liberando várias dezenas de milhares de força de espada que explodiram. Ele queria se defender do ataque de Lilia e continuar a atacá-la e matá-la. No entanto, assim que o ataque, que era uma condensação de 10.000 fluxos de forças de espada, chegou logo antes de Asto, de repente explodiu, transformando-se em uma miríade de meteoros e empurrando em direção ao seu rosto. O que? E pensar que ela pode deixar a força da espada explodir no ar? Como diabos ela fez isso? Antes que ele pudesse descobrir os princípios do ataque de Lilia, Asto rapidamente controlou as forças da espada ao seu redor para neutralizar os ataques de dispersão. No entanto, conforme ele desencadeava fluxos de força de espada em sucessão, seu semblante também se tornava cada vez mais sombrio. Com cada fluxo de força de espada que ele desencadeava para colidir com a força de espada de seu oponente, sua própria força de espada seria instantaneamente absorvida pela força de espada do oponente e então disparada de volta para ele. Asto sentiu como se estivesse contra um mar sem limites. Cada vez que ele atacava, seus ataques apenas se recuperavam. Uma batalha extremamente intensa estourou dentro do alcance de um zang ao redor de Asto, e ele continuou a lidar com os ataques enquanto começava a suar frio. No entanto, como ele desencadeou mais e mais forças de espada explosivas, as forças de espada que foram enviadas de volta para ele também aumentaram. Os ataques aterrorizantes avançaram lentamente em direção ao seu corpo como se fossem esmagar todo o seu corpo no momento seguinte. Impossível. Como uma coisa dessas pode acontecer? Pensar que eu perderia para uma jovem que ainda não condensou uma única semente especial? Quando Asto pensou em fugir, já era tarde demais. As forças da espada densamente embaladas englobavam e jorravam incessantemente em direção ao seu corpo físico. Asto só podia observar enquanto as forças explosivas da espada que ele havia desencadeado continuavam a ser voltadas contra ele por seu oponente e também enquanto as forças da espada fervilhavam descontroladamente e continuavam a se aproximar de seu corpo como incontáveis gafanhotos. Se fosse o ataque de Lilia, Asto, que havia atingido a perfeição na resistência de seu corpo, seria capaz de enfrentar facilmente o ataque de frente, mesmo que não se movesse nem se esquivasse. No entanto, agora, ele estava enfrentando seus próprios ataques. Nesse instante,
Era como se estivesse sendo cercado e atacado por várias centenas ou milhares de cópias de si mesmo. Finalmente, com um grito de desespero, Asto ficou instantaneamente coberto de sangue ao se ajoelhar no chão. No entanto, isso ainda estava bem. Como um especialista que dominou o nível de regeneração cerebral, Asto seria capaz de reviver mesmo se fosse cortando em pedaços minúsculos. Além disso, agora, ele só havia sido cortado na medida em que sua pele e carne se abriram. Droga! Eu vou te matar. Desta vez, eu definitivamente não vou deixar você ter a chance de fazer uso da força da minha espada. No momento em que Asto soltou um berro furioso e estava prestes a fazer seu movimento, a voz fria de Lilia foi transmitida ao seu cérebro por meio de correntes de informação. Se eu fosse você, daria uma olhada nas palavras em mim. Asto ficou ligeiramente atordoado. Então, no momento seguinte, uma névoa de sangue espirrou por todo o corpo, revelando que escritos de sangue densamente compactados haviam sido gravados em seu corpo. No peito de Asto, havia grandes caracteres na cor do sangue, contador completo da espada sem espada. Não era que os ataques anteriores não tivessem matado Asto, mas sim, a intenção dos ataques era cortar sua pele, deixando grandes marcas de palavras. Neste momento, as palavras foram esculpidas por todo o seu corpo, escrevendo os métodos de como neutralizar a força de sua espada e o método de combater sua espada sem espada. Naquele instante, os olhos de Asto estavam abertos e ele parecia perdido. Ele queria recuperar imediatamente seu corpo físico e matar Lilia. No entanto, se ele recuperasse a condição de seu corpo, o que aconteceria com o método de combater a espada sem espada? Ele tinha um desejo profundo de ler o conteúdo e aperfeiçoar sua técnica de espada. Asto examinou com sua percepção celestial e registrou as palavras e padrões deixados em seu corpo. No entanto, os sentimentos e a aura que ele sentiu eram extremamente profundos, impedindo de compreendê-los em um curto momento. Ele deveria deixar essas cicatrizes em seu corpo. Se ele fizesse isso, poderia esquecer de sair em público novamente. Ah! Asto soltou um grito agonizante que parecia o grito de uma fera que estava à beira da morte. Então, trazendo consigo uma série de pós-imagens, ele desapareceu da vista de todos. A decisão final de Asto foi encontrar um local deserto e primeiro estudar o método de combater sua técnica de espada completamente. A essa altura, tanto Zhou Xingwen quanto Anderson já haviam chegado ao lado de Lilia e a olhavam com leve descrença. Anderson, especialmente, estava com uma expressão extremamente complicada. Lilia, como diabos você fez isso? O rosto de Lilia ficou vermelho quando ela sorriu e disse, não fui eu. O mestre foi quem fez isso. Xingjian. No momento seguinte, Fan Xingjian emergiu das lacunas espaciais. Ao ver sua aparência, Zhou Xingwen ficou surpreso. Xingjian, você saiu de sua reclusão? Fan Xingjian assentiu. Chame todo mundo. Traga o chefe do departamento e o governador aqui também. Tenho alguns assuntos para discutir. Zhou Xingwen assentiu com entusiasmo. O retorno de Fan Xingjian de sua reclusão foi muito oportuno. Além disso, tendo acabado de ver a facilidade com que Fan Xingjian havia derrotado Asto, Zhou Xingwen não conseguia parar de sorrir. Durante esse período, eles sofreram muito nas mãos de Asto. Pensando em Asto, Zhou Xingwen não pôde deixar de dizer, certo, lado de Benjamin. Fan Xingjian respondeu com indiferença, não se preocupe. Enquanto Asto conseguir compreender a técnica da espada em seu corpo, ele não ousará mais ir contra mim. Quanto ao vice-governador Benjamin enviado pelo primeiro príncipe, haverá outra pessoa para lidar com ele. Independentemente de ser Asto ou Benjamin, eles se sentirão envergonhados demais para querer lidar com os assuntos da região do Grande Oeste. Da porta dos fundos de uma luxuosa mansão em Great Eastern City, Tirante pulou o muro com um salto leve. Quando ele pousou no chão novamente, ele já havia assumido a aparência de uma empregada. Seguindo o caminho que levava ao interior da mansão, ele passou por uma esquina e viu um grupo de criadas.
Naquela época, ele já havia se transformado em um guarda totalmente equipado. Avançando assim enquanto mudava continuamente, Tirante chegou ao quarto principal da mansão em um piscar de olhos. Olhando para a decoração do quarto principal, os lábios de Tirante se contraíram. Ele é muito rico. No entanto, lembrando-se das coisas que tinha nos portões do Netherworld, Tirante começou a sorrir. Ele deu uma olhada no quarto principal, no escritório e, finalmente, no banheiro. Se eu me transformasse em um vaso sanitário, com certeza pegaria todo mundo de surpresa, certo? Isso não está certo. Um semideus parece não precisar fazer cocô. Então, e se eu me transformasse em uma cama? Um semideus também não precisa dormir. Se estiver na mesa de estudo, há muitos livros e documentos folheados. Também há sinais de uso. Parece que ainda mantém os hábitos de quando era mortal quando se trata de trabalho. Pensando nisso, Tirante finalmente caminhou para trás da mesa de estudo e estendeu a mão para guardar a cadeira nos portões do mundo inferior. Em seguida, indícios de luz cinza brilharam em seu corpo quando ele ativou o nível 5 de magia negra, transformação de matéria carnal. Naquele instante, todo o seu corpo se transformou em uma cadeira que parecia igual à original. Não foi só na aparência. Até as estruturas físicas da cadeira eram exatamente as mesmas da original. Este nível 5 de magia negra permitiu que ele se transformasse em algum material comumente visto. No passado, Tirante não seria capaz de sustentá-lo por muito tempo, mesmo se o ativasse, pois não conseguiu transferir sua vontade para um item físico por um longo período de tempo. No entanto, desde que começou a treinar junto com Fang Xingjian, ele continuou a moderar sua vontade incessantemente. Agora, mesmo que ele transformasse seu corpo físico de carne em outro material, ele também seria capaz de sustentar o estado por 6 horas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 527. Fezes a arrecadação de impostos do Distrito Oeste ainda não chegou? Senhor, com o aumento repentino de 10 pontos de imposto, a maioria dos plebeus acharia difícil pagar a quantia. Aumentar a arrecadação de impostos é a política nacional definida pelo primeiro príncipe. No passado, a razão pela qual a taxa de impostos do nosso país era muito baixa era para que as pessoas pudessem viver uma vida estável e se recuperar. No entanto, agora, há grandes mudanças dentro de nossas vistas. O reino do Leão de Aço no norte, o estado papal e as várias tribos em Manjar estão todos se preparando para a guerra e aumentando seus armamentos. Como a maior região nas costas do Mar Ocidental, a região do Grande Oeste tem um comércio marítimo extremamente bem desenvolvido, e é também a região com as atividades comerciais mais fortes entre as 8 regiões. Esta é ainda mais a razão pela qual o Grande Oeste a região deve assumir a responsabilidade. No estudo, alguns membros do escalão superior da região do Grande Oeste e um homem idoso com cabelos e sobrancelhas brancas foram reunidos para uma reunião. O homem idoso de cabelos e sobrancelhas brancas parecia bastante velho, mas ainda parecia muito animado, como se tivesse ganhado vigor com a idade. Este homem idoso era Benjamin, a pessoa que o primeiro príncipe havia enviado para se preparar para assumir o cargo de governador da região do Grande Oeste. Oh, certo. Vocês ouviram? O rei Manjar de Manjar e seus 2 súditos de nível divino morreram. O quê? Embora Manjar tenha uma estrutura tribal, a tribo a qual o rei Manjar pertence dominou mais da metade das influências nas planícies de gelo. E pensar que ele foi morto. Por quem? Não sei. Só sei que Manjar nomeou imediatamente um novo rei Manjar. Não houve nenhum conflito interno. Existem 4 grandes tribos nas planícies de gelo. Não, deveriam ser 3 grandes tribos agora. Existem 3 grandes tribos e 7 grandes facções nas planícies de gelo. E pensar que um novo rei Manjar foi escolhido sem algum sinal de conflito interno. Tudo bem, Benjamin soltou uma tosse e disse, Manjar está muito longe de nós. Não há necessidade de prestarmos atenção a eles. Vamos passar a discutir o valor dos investimentos para cada uma das academias. Precisamos aumentar muito o volume de investimentos nessa área. Isso não é tudo.
A partir de agora, o número de cavaleiros recrutados também deve aumentar. Também precisaremos ser mais rigorosos como o gerenciamento dos cavaleiros outorgados agora. Benjamin então continuou a discutir várias questões com seus subordinados. A julgar pelo conteúdo de suas discussões, eles pareciam ter um grande controle sobre toda a região do Grande Oeste. Agora, o que Benjamin estava sentado era tirante, que se transformou em uma cadeira. A influência do primeiro príncipe é realmente grande. Apenas enviando 2 especialistas semideuses, ele conseguiu assumir a maior parte do poder na região do Grande Oeste. Todos se submeteram apenas a ouvir seus nomes, e o primeiro príncipe conseguiu dominar a região do Grande Oeste com grande facilidade. O jeito dele de fazer as coisas é bom. É muito bom. Tirante pensou, mas com base no que vi e ouvi, bem como no que Fan Xingjian disse. O segundo príncipe atingiu pelo menos o 10º nível das impressões místicas. O quarto príncipe é um representante da Igreja de Verdade Universal. E quanto ao terceiro príncipe, eu o vi mais de uma vez no santuário terreno. Aquele quinto príncipe também tem rumores especiais sobre ele. Nenhuma dessas 5 pessoas deve ser subestimada. Embora as coisas pareçam estar indo bem para o primeiro príncipe, as outras 4 pessoas provavelmente ainda têm truques na manga. Antes que o 7º ataque venha, definitivamente haverá uma batalha feroz. Assim como o tirante estava pensando sobre isso, Benjamin, que tinha cabelos e sobrancelhas brancas e estava sentado nele, disse: "Oh, certo. Onde estás tu?" Ele não tentou persuadir Fan Xingjian a ceder? Por que ele não está? Já voltou. Um dos subordinados respondeu: "Não sei. Não o vi." Benjamin franziu a testa e disse: "Fan Xingjian é um talento, mas é só que ele tem um caráter ruim." Benjamin pensou, e pensar que Fan Xingjian conseguiu pegar a espada da obscuridade astral na batalha. Ele realmente pode ser considerado um grande talento nas artes da espada. É só que ele é muito imprudente e arrogante. E pensar que ele atacaria a base na região da areia oriental diretamente até mesmo tiraria a cobaia. Uma pessoa com tal caráter provavelmente não estará disposta a se submeter aos outros, mas Sua Alteza ainda quer subjugá-lo. Embora Sua Alteza seja benevolente, as chances de Fan Xingjian ceder são provavelmente muito baixas. Pensando nisso, uma pitada de intenção de matar apareceu no coração de Benjamin. Um mero bárbaro de um território incivilizado agindo de forma tão arrogante depois de escolher os caminhos dos cavaleiros, sem se importar com as leis e regulamentos do país. Ele é realmente voraz. Tudo bem se ele cederá asto desta vez. Se não, é melhor nós dois unirmos forças e nos livrarmos dele o mais rápido possível. Sob Benjamin, tirante pensou. Fan Xingjian me disse para vir e ensinar uma lição a Benjamin para que ele saia completamente dos conflitos na região do Grande Oeste. No entanto, ele não permite que eu o mate. Pensando nisso, ondas de ganância subiram no coração de tirante. Desde que ele comeu 2 especialistas de nível divino consecutivamente, seu desejo de engolir os corpos de especialistas aumentou. De acordo com o que Fang Qian havia dito, Benjamin era pelo menos um semideus com 3 níveis de perfeição. Isso fez com que Tirante desenvolvesse um grande desejo de engolfá-lo. No entanto, ao pensar nas pessoas que apoiam esse cara, incluindo o primeiro príncipe, o atual mestre da seita do caminho antigo do inferno, o senhor do abismo e o governante do país que era o pai do primeiro príncipe. Pensando nesses 3 especialistas de nível divino, Tirante suprimiu a ganância em seu coração. É melhor eu esquecer isso. Tanto Fan Xingjian quanto eu estamos melhorando rapidamente durante esse período. Com tanto ouro que podemos usar, junto com o plano de Fan Xingjian de revelar os primeiros 5 níveis de impressões místicas a todos os seus subordinados, é melhor não ofendermos a família real por enquanto. Vou esperar alguns meses. Até então, teremos melhorado tremendamente e terei muitas chances de devorá-los. Pensando nisso, Tirante acabou decidindo agir de acordo com seu plano inicial. Ei, Fan Xingjian não colocou nenhuma restrição sobre como eu posso te ensinar uma lição. Você só pode culpar sua má sorte.
Tirante sentiu-se extremamente orgulhoso de seu próprio plano. No momento seguinte, a cadeira se transformou e um tentáculo se ergueu da superfície da cadeira, disparando na direção do corpo de Benjamin. No entanto, Benjamin era um semideus com 3 níveis de perfeição, assim como o astro. Sua reação foi muito rápida e, no mesmo instante em que Tirante se transformou, Benjamin já havia disparado no ar. Com um estrondo alto, o telhado de toda a luxuosa mansão foi arrancado. Benjamin disparou mais de 100 metros no ar, mas ainda estava um passo lento demais. Foi porque Tirante não tinha apenas entrado puramente em seu corpo. Em vez disso, ele se infiltrou no corpo de Benjamin no nível celular. Sentindo as mudanças nas células de seu corpo, Benjamin instantaneamente condensou sua vontade marcial e enviou para atacar a carne e o sangue que Tirante havia assumido. No espaço vazio, parecia haver sons de confrontos e colisões intensas. Tirante soltou um grito agonizante. Que vontade terrível! Este velho não contou com encontros de sorte nem tesouros celestiais e terrestres. Em vez disso, ele se treinou até esse nível, subindo um degrau de cada vez. Com apenas essa colisão, a carne e o sangue que Tirante havia assumido foram reduzidos em 30%. Embora Tirante tenha treinado sua vontade marcial, ele começou como um mago para começar, então uma luta de vontades não era o que ele se destacava. Benjamin soltou um bufo frio e estava prestes a continuar enviando impactos de força de vontade quando seu semblante mudou de repente. Ei, embora minha vontade seja muito diferente da sua, você é muito indeciso e reservado. Se você tivesse abandonado as partes do seu corpo, que eu assumi, desde o início. Ou se você tivesse decidido fazer tudo desde o início e mudado o local da batalha, você ainda poderia ter conseguido. Mas agora é tarde demais. Enquanto os pensamentos corriam por cada uma de suas mentes, Tirante, que havia ocupado uma parte das paredes do estômago de Benjamin, fez seu movimento. Naquele instante, os portões do mundo inferior foram totalmente abertos e o conteúdo jorrou violentamente no estômago de Benjamin. Simultaneamente, as auras de 1440 sementes especiais aumentaram. Os atributos físicos que Tirante obteve após engolir 2 especialistas de nível divino foram liberados explosivamente em todo o seu potencial, parando temporariamente os movimentos de Benjamin. Quando Benjamin sentiu as coisas que estavam enchendo seu estômago, seus olhos pareciam estar cuspindo chamas e ele sentiu como se estivesse enlouquecendo. As coisas com as quais Tirante encheu o estômago de Benjamin eram na verdade fezes. Tirante pegou o ouro armazenado nos portões do Netherworld e os substituiu por fezes. Agora, todo o seu Gatsof de Netherworld estava cheio até a borda com fezes. As fezes, que tinham nada menos que 100 metros de altura, largura e comprimento, estavam enchendo o estômago de Benjamin. Benjamin sentiu que ia enlouquecer. E pensar que alguém usaria um equipamento de armazenamento dimensional para armazenar algo assim. Além disso, para usar isso para atacar. Esse cara era um idiota. Embora Benjamin estivesse furioso, ele não tinha ideia de por que não podia deixar de pensar. Depois de armazenar algo assim no equipamento de armazenamento dimensional, a outra parte ainda se atreveria a armazenar coisas dentro dele no futuro. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 528, Trabalho magnífico. Benjamin continuou movendo seu corpo físico e órgãos internos, continuando a suprimir as fezes em seu estômago. No entanto, ele logo sentiu que não era mais capaz de aguentar qualquer coisa, mesmo fezes, se compactada ao tamanho da palma de seu estado original, que media 100 metros de altura, largura e comprimento, teria uma força de dilatação terrível, assim como uma bomba de ar comprimido. Tampouco Benjamin esperava que a outra parte fosse tão perversa, tanto em termos de sua determinação em armazenar fezes quanto no tamanho de seu equipamento de armazenamento dimensional. Tal bomba comprimida claramente não foi suficiente para destruir o corpo de Benjamin, que havia atingido a perfeição em resistência. No entanto, foi suficiente disparar o conteúdo da única saída enquanto ele ainda usava seu corpo físico para enfrentar Tirante. Bang!
Uma linha reta amarela subiu no ar, saindo diretamente da boca de Benjamin. Então, foi como se uma inundação repentina tivesse ocorrido. As enormes ondas amarelas foram lançadas voando como uma fonte, e uma forte chuva caiu de uma altura de 100 metros no ar, acima da região do Grande Oeste. Toda a luxuosa mansão foi instantaneamente coberta. Ah! Enquanto Benjamin berrava furiosamente, chamas penetrantes explodiram de seu corpo, envolvendo-o instantaneamente com uma alta temperatura de várias centenas de milhares de graus Celsius. O brilho penetrante abrangeu todo o céu, e ele escolheu explodir seu corpo físico, queimando completamente toda a sujeira no ar. Em meio às chamas penetrantes, o corpo de Benjamin foi rapidamente regenerado, e cada um de seus ossos, nervos, vasos sanguíneos e músculos cresceu em alta velocidade. Quando ele pousou no chão, seus olhos estavam cheios de intenção de matar. Quem é? Vou matá-lo. Vou matá-lo. Benjamin de repente abaixou a cabeça para olhar a mansão que estava completamente engolfada. Ele gritou descontroladamente: todos saiam de uma vez. Benjamin queria destruir todas as evidências imediatamente, queimando toda a mansão e a sujeira nela. No entanto, ao pensar em seus subordinados e servos que ainda estavam lá dentro, ele só pôde se forçar a se conter. Demorou uma espera de 3 minutos inteiros para todos os cavaleiros outorgados, cavaleiros e aprendizes de cavaleiros finalmente saírem da mansão. Então Benjamin soltou um uivo maníaco e trouxe uma enorme bola de fogo que tinha um diâmetro de mais de 100 metros. A bola de fogo vermelha carmesim era como um sol, e ele a esmagou em direção ao chão. Em um piscar de olhos, toda a mansão, junto com o solo mais de 10 metros abaixo dela, foi completamente vaporizada. No entanto, embora itens físicos pudessem ser queimados, aquele fedor fortemente gravado não se dissiparia tão facilmente. Este foi especialmente o caso, pois depois que a mansão foi submetida a um calor intenso, um fedor insuportável foi instantaneamente emitido, cobrindo quase mais da metade da cidade de Gloucester. Neste dia, inúmeras pessoas em Gloucester City ficaram tão desanimadas com o fedor que perderam completamente o apetite. Nesse instante, Benjamin continuou a berrar as palavras queimando vergonha e humilhação em seu coração. Ele até sentiu que se não resolvesse essa questão, continuaria a se sentir desconfortável pelo resto da vida e que sempre haveria um nó em seu coração. Mesmo a circulação de sua vontade marcial se tornaria obscura. Isso é ir longe demais. Isso é simplesmente ir longe demais. No momento em que Benjamin pousou no chão com um estrondo alto, o solo em um raio de 100 metros se estilhaçou. Isso mostrou o quão furioso ele estava. Benjamin disse furiosamente: vá investigar. Vá investigar imediatamente. Vá descobrir imediatamente quem atingiu o nível de conseguir a regeneração cerebral e tem um item de armazenamento dimensional com comprimento, largura e altura de 100 metros. Ele então se dirigiu para um de seus subordinados, apenas para ver o último recuar inconscientemente um passo para trás. Vendo a ação da outra parte de recuar, os olhos de Benjamin ficaram vermelhos e ele gritou furiosamente: por que você está recuando? E que tipo de olhar é esse? Você me acha sujo? Não. Eu não. Embora Benjamin tenha se esforçado muito para segurá-lo quando jogou a palma da mão com um estrondo alto, ele ainda enviou seu subordinado voando a uma distância de várias centenas de metros. Os ossos de seu subordinado foram todos quebrados e seus órgãos estourados. Ele foi deixado à beira da morte. A 1 quilômetro de distância, incontáveis pedaços de carne cinza lentamente começaram a se juntar, mais uma vez formando o corpo de Tirante. Ele riu. Que temperamento violento. Felizmente também sou capaz de regenerar meu corpo físico. Embora Tirante ainda não tivesse atingido o nível de poder regenerar seu cérebro com sua vontade como aqueles no caminho dos cavaleiros, ele já era capaz de fazer uso da magia negra dos magos de manto cinzento para regenerar seu corpo físico. Quando ele encontrou Fang Xingjian pela primeira vez e lutou contra ele, Tirante havia regenerado seu corpo físico antes. Ele até conseguiu se transformar em uma pulseira de carne,
quanto mais regenerar seu cérebro. No entanto, ao pensar na expressão enfurecida de Benjamin, Tirante riu. Embora as pessoas comuns não sejam capazes de reagir a tempo, mais da metade dos cavaleiros outorgados na cidade provavelmente podem vê-lo. Além disso, todos podem sentir o cheiro nojento. Vamos ver se você ainda tem o rosto para continuar permanecendo no grande região oeste para dar o comando. Se você pode tolerar até mesmo isso, então eu vou mudar para outro método. Voltando para a sala de treinamento na Terra Sagrada com o coração leve, Tirante viu que Fang Xingjian, Fang Qian, Lilia, Zhou Xingwen, Anderson, bem como Ferdinand e Robert, encarregados de lidar com negócios e coletar materiais, estavam no corredor. O governador Devitt e o chefe de departamento James, que recentemente havia sofrido um grande golpe devido às influências do primeiro príncipe, também haviam chegado. Fang Xingjian perguntou, como está? Tirante deu de ombros e disse, ei, ele provavelmente não virá procurar nosso problema por um tempo. No entanto, os pensamentos de todos os outros não estavam mais em Tirante. Agora, todos os seus olhares estavam sendo atraídos pelas barras de ouro que quase enchiam toda a sala de treinamento. As barras de ouro foram trazidas por Tirante dos portões do Netherworld antes de ele partir. Os olhos de Ferdinand brilhavam enquanto ele olhava para aquelas barras de ouro e gritava, Xingjian, onde você conseguiu tantas barras de ouro? Fang Xingjian balançou a cabeça sem intenção de contar a Ferdinand. Em vez disso, ele simplesmente perguntou, parece que durante esse período de tempo em que estive recluso, a situação não foi muito boa. James suspirou e explicou a situação atual junto com o governador Devitt. Embora Fang Xingjian já tivesse ouvido algumas das notícias de Fang Qian, ela não estava diretamente envolvida e, como tal, provavelmente não sabia de muitos segredos classificados. Desde que o primeiro príncipe saiu da reclusão, ele não apenas mudou as pessoas no poder e aumentou sua autoridade, mas também liderou pessoalmente seus subordinados mais fortes, incluindo o Cavaleiro das Trevas, para assumir a liderança da região de Xinguo. Dentre as 8 grandes regiões, a região de Xingu era basicamente a região sobre a qual o Império tinha o controle mais fraco. Foi porque havia o Palácio das 10.000 Estrelas e o Santuário da Lua Cheia na região de Xingu. O Astral Ancestral, que era o senhor do Palácio das 10.000 Estrelas, e o Azul Sagrado Luar, que era o líder do Santuário da Lua Cheia, eram 2 dos 10 especialistas em nível divino no Império. Pode-se dizer que na região de Xingu, até mesmo o governo teve que prestar atenção aos menores movimentos das 2 grandes facções. As palavras do Astral Ancestral ou do Azul Sagrado Luar foram muito mais eficazes do que as de qualquer outra pessoa na região de Xingu. Depois que o primeiro príncipe saiu da reclusão desta vez, ele enviou seus subordinados a vários lugares, tentando trocar as pessoas que ocupavam cargos de poder em todo o país, por seus próprios subordinados. Simultaneamente, ele implementou mudanças no sistema da academia regional e do governador, aumentou o poder no governo central e aumentou o estoque de armas militares do país. Ele também assumiu pessoalmente o comando da região de Xingu, sinalizando que iria incorporar todas as facções do país em suas tropas. O primeiro príncipe uniria o governo e o povo como um só, e não haveria mais cavaleiros selvagens. No momento, seus primeiros alvos foram as 2 facções de nível divino na região de Xingu. A série de reformas magníficas surpreendeu a todos, tirando o fôlego de todos. Como isso é possível? Fang Qian foi o primeiro a dizer, incrédulo, para que o governo e o povo se unam como um. Para que não haja mais cavaleiros selvagens, para que não haja mais facções que não sejam colocadas sob controle. Ele quer ser tanto rei quanto o líder do mundo marcial. Como isso é possível? Apenas entre os 10 maiores especialistas do Império, o Astral Ancestral do Miriam Star Palace, o Jin Xion do 8 Direcional Crimson Dragon, o Blue Sacred Moon Light do Fumon Gen e o Fist Emperor da Great River Alliance. Todos eles vêm de várias seitas religiosas, facções e dojos. Como será possível para ele suprimir a todos sozinho?
E a Santa Oração é da Igreja da Verdade Universal. O anterior, o chefe supremo, espada slash do mundo secular da Escola de Artes da Espada que está sob o primeiro príncipe, também é um dos 10 especialistas de nível divino. Como será possível? O chefe do departamento, James, balançou a cabeça e disse: Sword Slash of Tea Secular World já se juntou à família real e em breve receberá o título de príncipe por sua majestade. Atualmente, ainda é notícia absoluta que a Escola de Artes da Espada irá ser absorvida pelo sistema acadêmico do Império. No entanto, esta notícia provavelmente será anunciada ao mundo dentro de uma semana. Ao ouvir esta notícia que abalou o mundo, todos os presentes sentiram um ataque de tontura. Zhou Xingwen murmurou: trabalho magnífico, é realmente um trabalho magnífico. Assim que o primeiro príncipe realmente conseguir isso, todas as posições importantes nas 8 regiões do mundo, todos os cavaleiros otorgados e todos os especialistas de nível divino estarão sob seu controle. O governo central terá reunido todo o poder em suas mãos e ninguém poderá ir contra as ordens governamentais. A família real terá até reunido todos os recursos do mundo. Esta será a era mais próspera desde a fundação do país. O status e a reputação do primeiro príncipe também atingiram um novo patamar como nunca antes. Nesse momento, Fang Xingjian perguntou: e o segundo príncipe? Para onde ele foi? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.